Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado por terem vindo, por terem aceito, né, o nosso convite. Prefeito e candidato, né, à reeleição. E vice, Amarildo e Diogo. Diogo e Amarildo. Isso aí. Muito obrigado. Pessoal, a gente está fazendo a segunda entrevista, tá, com os candidatos. Temos aí mais uma na quinta-feira para finalizar. A gente vai tratar de alguns assuntos bem específicos, na mesma ordem que tratamos com os outros candidatos, né? Mais voltados também ao plano de governo de vocês e algumas dúvidas que a gente tem e também receber alguns questionamentos na semana e vai passar para vocês aí. Perfeito? Tá bom, senhor. Vamos que vamos. O primeiro assunto, então, é gestão e administração. Tá? A gente é sabido que o orçamento ele é de 788 milhões, né? Ano. E a gente sabe que é apertado para tudo que tem que fazer, para saúde, educação. E a gente teve, na entrevista anterior, a gente teve uma informação, né, que eu até confesso que eu procurei no portal, a gente procurou, e pela média do portal não fecha. Então a gente gostaria de esclarecer com vocês. Tá? Hoje, qual é o principal gasto que a prefeitura tem? Só para a gente entender os percentuais em cada área e qual que é o principal gasto. Hoje, Jason, a gente tem um orçamento de aproximadamente 800 milhões. Logicamente, é uma previsão orçamentária que a gente tem. A gente acredita que vai conseguir chegar até esse orçamento ou próximo dele. E hoje, o maior investimento que a gente tem hoje na prefeitura é sobre a educação. É o maior investimento que a gente tem. Hoje a gente tem em torno de 30% a gente coloca assim, mais de 30% vai para a educação. E a gente tem mais de 24% hoje na saúde. Então, se a gente vai ver, o maior investimento que a gente tem é na educação, na saúde e, obviamente, depois em todas as áreas relacionadas. A gente tem segurança pública, assistência social. E muito importante, tem investimentos com obras que entram também nessas situações de reformas de escolas, ampliações de escolas, creches novas que foram construídas. Então, também entra junto nesse gasto que a gente tem orçamentário. E toda a manutenção do interior, com patrola, com hora-máquina, com toda a parte de manutenção de estradas e ruas que a gente tem também. E muitas vezes acontece um questionamento sobre o gasto com o percentual gasto com a folha de pagamento. Exato, que até a gente fez uma média, um resumo de até agora, e uma média dali em torno, pelo portal da transparência, 141 milhões. Eu não sei se é isso... pela média de salários que tem lá, pode ser que seja um salário só de concursados, a gente não tem essa clareza. O que acontece hoje? É só pra gente entender o dado. Ele entra concursado, processo seletivo e terceirizados também. Tá. Então são todos os cargos que estão dentro da prefeitura. O maior número é concursado. Nós temos os processos seletivos emergenciais também e mais os terceirizados. E sem contar os cargos de confiança que dá em torno de 100, 120 pessoas mais ou menos. Então, quando alguém chega e diz assim, mas o gasto da prefeitura está em torno de 50%. Isso. Hoje nós estamos no limite um pouco inferior a 50%. Isso no gasto com o pessoal. Se alguém diz isso, ele pode contar, mas quanto é que se gasta então? Tem um gasto de 30% com a educação, 20% com a saúde, não sobra nada. Essa é a conta que a gente faz, né, prefeito? Não é essa conta. O gasto que a gente tem com o pessoal da Folha entra em todas as escolas. Entra em todos os postos de saúde, em todo o SAMU, na UPA. Sim, teoricamente é uma fatia da educação, da saúde, tem uma fatia. Esses 30% da educação entra junto também o investimento com o pessoal. Também tem isso. Entendi. E aí o que entra? A gente tem hoje em Bento, são 48 escolas que nós temos no município. A gente tem 25 unidades de saúde, a gente tem uma UPA, a gente tem o SAMU, a gente tem os CRAS, o CREAS, que é o Serviço também de Assistência Social. Temos os CAPs, o atendimento para atenção psiquiátrica. São vários serviços descentralizados que nós temos da prefeitura em vários bairros e que cada um desses tem funcionários. Então, sempre a gente tem que colocar na balança, acho que é importante sempre falar sobre isso. A gestão pública, a gente tem que entender o que é orçamento, o que é a parte financeira e tentar sempre colocar as prioridades, colocar sempre na balança o que a gente consegue investir. Então, quando alguém pede, eu preciso de mais saúde, como é que você faz mais saúde hoje? A melhor forma, obviamente, é a gente tentar sempre usar com inteligência esse recurso. Nós temos um hospital, a gente tem atenção básica, o SAMU tem todas as esferas de atendimento. Mas sempre vai passar por um médico, por uma enfermeira, por um técnico de enfermagem. Então é lógico, quando alguém diz assim, vai reduzir drasticamente o investimento com o percentual da folha, mas vai aumentar a saúde, vai aumentar a educação. Ok, vai aumentar a educação como? Vai contratar professores, mas não vai aumentar o número de funcionários? Então sempre a gente tem que entender que não é uma conta simples de fazer, mas a gente tem que sempre ir aprimorando o serviço público de acordo com o nosso orçamento.
Perfeito. Era uma dúvida que nós tínhamos justamente porque se tu fizer a conta, né, pô, mais de 50% para folha, mais 30% de saúde, mais 20% de educação, cara, não fecha. Não Até fecha a porque conta. quando a gente fala em percentual, assusta, a gente não entendendo a dinâmica de como que é aplicado esse valor, por isso que é interessante essa explanação. Exato. E agora, numa época de eleições, né, a gente vê essas informações sendo colocadas de uma maneira muito simples, muito fácil. Então, parece que todo mundo vira expert, alguns candidatos viram experts em resolver tudo que é problema de um dia para o outro. E não é bem assim. Os problemas são complexos, a gente tem que atacar prioridades. Então, eu sempre falo, a gente sempre fala, né, Marido? É um pouco por vez, e atacando as prioridades e ir resolvendo. Ótimo. Muito bom. Beleza, vamos pro segundo tema, que é turismo. A gente, Bento Gonçalves, até o que a gente tava falando na semana, é uma marca muito forte, né? Diogo e Amarildo, é uma marca, poxa, acho que uma das maiores marcas do estado enquanto cidade, né? Turismo e etc. E, cara, a gente percebe que a gente tá um pouco atrasado com relação a outras cidades turísticas, como Gramado, Canela, e em relação à infraestrutura, tá? Que isso é notório, né? A gente vai pro interior, a gente sabe que o cobertor é curto, que a gente tem uma série de prioridades, teve uma série de adventos também que eu acho que direcionaram energias para outros locais, mas nós temos estradas mal pavimentadas, nós não temos acesso a rotas turísticas com facilidade, não temos internet, né, em pontos turísticos muito importantes. Dentro do plano de vocês, eu vi que tem muita coisa em relação ao turismo, né? Qual que é a ideia para estar fortalecendo o Bento Gonçalves, para a gente estar, enfim, melhorando nesse quesito? E até é importante dizer quais são as dificuldades que a gente tem hoje, né? Para deixar tudo 100%, porque é sabido, né, de todos. Eu sempre vejo assim, a gente já cresceu muito no turismo. O turismo foi um novo setor que surgiu em Bento. Se a gente vai ver o que aconteceu há 20 anos atrás, e o crescimento do turismo que foi acontecendo, ele veio muito forte. Ele começou no Vale dos Vinhedos, ele foi indo para o Caminhos de Pedra, a gente vai vendo algum turismo também em outros distritos, mas a cada ano foi crescendo. E é um pouco diferente, Bento Gonçalves, é importante sempre falar para todo cidadão. Nós temos uma economia extremamente diversificada. A gente tem um setor moveleiro forte, um setor metal mecânico, temos uma agricultura muito forte também, né, Mário? É verdade. E o turismo, como é que surgiu o turismo? Ele foi da agricultura, da nossa cultura que a gente tem no nosso município, toda a gastronomia, toda a história que nós temos aqui na região, e aí que foi se desenvolvendo o turismo. E é lógico, a gente não pode... sempre tem que ser feita essa comparação com outros municípios. Sim, até pra gente se crescer, né? Pra gente crescer. Entender onde é que eles acertaram e o que a gente pode fazer para aprimorar. Mas eu vejo assim, que a gente está crescendo muito. O nosso turismo ele foi sempre voltado, em primeiro lugar, ao enoturismo. Uhum. Então, qual é a nossa maior bandeira que nós temos no turismo? É lógico isso aí, é o enoturismo. Todo mundo concorda com isso. Qual é a base que a gente tem hoje? Se nós ficarmos apenas da mesma maneira que a gente sempre esteve, os outros municípios da região estarão competindo com a gente. Sim. E está surgindo novas regiões produtoras de vinho em tudo que é estado do Brasil. Então vai haver uma concorrência mais cedo ou mais tarde de uma maneira muito forte. Hoje nós ainda somos a capital nacional do vinho e a gente vai manter esse título. A gente precisa manter esse título. Qual foi a estratégia que a gente adotou? No primeiro momento, é uma questão estratégica. Nós temos que manter o nosso vinho como da melhor qualidade do Brasil inteiro. Nós temos que bater nessa bandeira. O nosso vinho é de alta qualidade. Como é que nós vamos fazer isso? Primeira coisa, é a gente mantendo a qualidade da uva e aprimorando essa qualidade. Nós fizemos um projeto muito interessante que nós vamos seguir fazendo esse projeto, que é o projeto das espaldeiras. Aprimorando a qualidade da uva, que a gente concede horas máquinas, a gente auxilia com subsídio na aquisição das mudas de uva de alta qualidade. O que vai acontecer? O vinho, naturalmente, ele vai ter já uma alta qualidade. Então, começando na base com uva de alta qualidade, a gente ampliando essa produção de uva de alta qualidade com espaldeiras, nós vamos ter uma maior produção também de vinho de alta qualidade. E o grande foco desse projeto, lógico que todas as empresas grandes também podem se beneficiar disso, mas o que nós pensamos como governo é pensar nas pequenas produções. São as pequenas cantinas que já estão produzindo seu vinho, mas que podem melhorar ainda mais. E aí sim a gente vai conseguir ter a longo prazo, uma sustentabilidade nessa qualidade de vinho. O turista que vem de São Paulo, que vem do Rio de Janeiro, que agora está muito difícil por conta da falta de aeroporto, e isso é um problema de Bento e Gramado também. Todo mundo, está sofrendo muito. Porto Alegre também, que imagina a situação de negócio que tem também. A gente precisa sempre pensar a longo prazo. E essas
pequenas quantidades, mas de grande qualidade, é o que realmente vai dar um grande incentivo para o nosso turismo a longo prazo. A gente sempre pensa o seguinte, um vinho de uma qualidade boa, ele vai custar aí R$50. Um vinho excelente, ele não tem fim o preço, né? Depende da qualidade Sim. da uva, da história que é contada também, de toda aquela dificuldade, às vezes, de fazer uma garrafa. Então, isso vai atrair mais turistas ainda. E lógico, voltando ao ponto, infraestrutura. Nós temos que melhorar essa infraestrutura, a gente já fez algumas adequações. A via gastronômica foi uma obra que foi feita agora, era um pedido do setor de gastronomia de Bento. Nós precisávamos ter um local que o turista chegasse em Bento e tivesse segurança para caminhar de noite. E isso dá uma sensação de segurança, mais com o vídeo monitoramento que é feito na região, Uhum. mais com a guarda circulando no local e todos os estabelecimentos, dá uma certa segurança também. Então, são obras que estão acontecendo e uma obra extremamente importante que a gente sempre relata, que é a situação da ligação do Vale dos Vinhedos, passando pelo Vale Aurora e chegando até Faria Lemos. Uhum. E por que eu bato nessa tecla? Por que essa obra é extremamente importante, Jason e Lúcia? Porque o Vale dos Vinhedos ele já está consolidado. Ele já tem restaurantes, já tem hotéis, já tem todo um desenvolvimento do empreendedorismo. Mas o que vai acontecer? As pessoas querem ver ainda os vinhedos. Uhum. Uhum. E É o isso vale aí. está se desenvolvendo. Então, nós precisamos ter um local que seja de fácil acesso, que tenha asfalto de ligação e que a gente consiga chegar em outro roteiro turístico, que é Faria Lemos. Uhum. Então, é uma obra gigantesca, ela já está mais da metade já asfaltada, agora a gente paralisou ela por conta de todos os desmoronamentos que a gente teve na região, então foi cessado por enquanto, mas vai voltar a acontecer. E eu tenho certeza, vai ser assim, Faria Lemos, assim como Caminhos de Pedra, Vale dos Vinhedos, vai ser o próximo roteiro turístico que vai ter um grande boom de crescimento e desenvolvimento. E passa muito por essa obra de asfaltamento do Vale Aurora. Perfeito. Isso aí, para completar, prefeito, Ah. nós, falando em estradas no interior, nós investimos muito. Muitas estradas, muitos asfaltos foram feitos em todos os distritos. Inclusive São Pedro, uma boa parte lá foi feito bastante asfalto lá. Tuiuti também, e agora essa grande obra em Faria Lemos aí, que só foi interrompida realmente por o que aconteceu agora em maio dessa enchente aí. Prejudicou. Mas era uma obra que nós estávamos programando para até o final do ano estar quase concluída, mas em função disso tudo, caíram só naquela região 2 pontes, e agora que estamos retomando a construção delas, então muitos projetos estavam em andamento. Burati também, asfalto Sim. para o Burati, então foi muito, e questão de internet que você falou aí, eu conheço todas as comunidades, eu sou muito do interior, eu vivo no interior praticamente muito, acompanhando os agricultores, as estradas, os nossos subprefeitos, todas elas têm internet, Wi-Fi, todas elas têm, o pessoal, todo mundo possui, inclusive nós somos a cidade, Bento Gonçalves, onde que temos mais agroindústrias do estado, e todas elas receberam incentivo e apoio do poder público. Todas elas incentivamos, pequenas vinícolas, pequenas agroindústrias, nós apoiamos isso no nosso governo aí com todos os incentivos possíveis que eram necessários. Então, eu acho que nós investimos muito e precisa ser investido muito mais, porque eu sou um defensor do agricultor. Uhum. Eu acho que o turismo hoje, o prefeito falou da questão do turismo, ele é muito ligado ao homem do agricultor, Com à certeza. nossa Total. cultura, Aqui, sim. porque Agricultura nós familiar, incentivamos Nossa. muito com horas máquinas, com boas estradas, porque nós precisamos que os filhos desses agricultores permaneçam lá na propriedade, porque se eles não permanecerem mais lá, nós vamos acabar com o turismo, vamos acabar com as vinícolas, com a capital do vinho, e isso nós estamos investindo fortemente. Eu tenho acompanhado isso, eu sou um defensor do homem da agricultura, do agricultor. Se tiver até que tiver um agricultor nessa cidade, eu vou defendê-lo de unhas e dentes. Os acessos são bem importantes, né? E a gente fala da questão da conectividade porque, cara, hoje é a internet que divulga, né? Então o próprio turista divulga o produto. E a gente sabe que é difícil, que a gente tem locais que não funciona. Eu passei por isso já também, né? Então a gente sabe. Vai ter porque, tem as dificuldades, Tem. os problemas, né? Tem. A gente tem obras, para ter uma ideia.
A gente está fazendo agora uma troca de uma drenagem lá na subida do Vale dos Vinhedos, lá indo para Via Trento. É uma obra gigantesca, que obviamente a gente começou agora a fazer em decorrência de tanta chuva das enxurradas que a gente teve dos desmoronamentos. Então são obras que vão ficar Sim. durante para daqui 50, 100 anos, a gente vai ter uma garantia de estabilidade nesses locais também. Muito bem. Vamos lá, vou passar para outro tema. Também quero agradecer a presença de vocês aqui, é super importante, né? O objetivo nosso aqui é trazer quanto mais informação, melhor, né, para nossa comunidade aqui, para fazerem uma boa escolha, enfim, né? Tá quase aí. Bom, eu vou adentrar aqui, ainda falando um pouquinho da educação, já foi falado do percentual e de que forma que é distribuído, né? Então, as verbas para educação. Bem especificamente, no início do ano tiveram alguns protestos, né, contra a realocação de vagas de alguns alunos bolsistas, né? Por que foi feito esse movimento de realocação? Pode esclarecer pra gente? São perguntas que nos mandaram, tá? Também durante a semana, então a gente vai... São dúvidas que a população Dúvidas, tem. exatamente. E é importante a gente sempre explicar o que aconteceu e o que foi feito e o que a gente quer fazer. Acho que isso é muito importante. Sim, justamente porque daí você não fica uma vaga... cada um tem a sua opinião, por isso que a gente até dá a oportunidade de explicar bem direitinho. Qual era a estratégia, Lúcia, que a gente tinha até pouco tempo atrás? A gente estava fazendo obras na educação, por exemplo, a gente construiu 4 escolas. A gente tem 3 creches e uma escola para alunos especiais. A gente duplicou creches, a gente ampliou escolas de ensino fundamental. Nós comprávamos muita vaga. A gente sempre comprou vaga de creche e do ensino fundamental também. Então, o que ia faltando vaga, a gente comprava no setor privado. Chegou um momento que o Ministério Público e também o Tribunal de Contas do Estado fez um apontamento exigindo praticamente que a gente segurasse essas vagas compradas e alterasse a forma dessas compras. Então, o que nós fizemos? Colocamos alguns protocolos. E, obviamente, isso aí deixa algumas pessoas na questão de renda, que foi uma das situações que aconteceu. E nós conseguimos colocar 100% das crianças do ensino fundamental dentro das escolas públicas. A gente duplicou algumas escolas, nós fizemos convênios, por exemplo, com o Cenecista e com a UX, onde a gente colocou em torno de 600 alunos Cenecista e 300 alunos em turno integral dentro da UX. E nós fizemos todo um remanejo de todas as escolas para que a gente conseguisse colocar 100% dos alunos nas escolas públicas municipais. Então, hoje, o ensino fundamental não tem mais vaga comprada na parte fundamental. E a gente usa também a exceção de uso de salas do ensino do Estado. E, lógico, mesmo a gente tendo construído 3 escolas para creche nesses 4 anos e duplicado algumas creches, não é o suficiente. Ainda não foi o suficiente. E aí que deu essa situação da gente não conseguir colocar 100% ainda. Mas tem 3 mil alunos já. A gente conseguiu colocar 3 mil alunos dentro das creches. A gente já avançou muito nessa situação. E o que eu preciso agora, como prefeito e nosso vice-prefeito? É um compromisso com toda a comunidade. Se nós já conseguimos resolver a situação do ensino fundamental, no próximo governo nós vamos conseguir resolver a situação das creches. E esse é o grande desafio que a gente tem. E eu posso falar o seguinte: todo mundo conhece uma burocracia no Brasil. Todo mundo sabe da demora, que é eu fazer um projeto, esperar a aprovação do orçamento dentro da Câmara de Vereadores, que muitas vezes existem conflitos dentro da Câmara de Vereadores. Eu preciso fazer uma licitação, esperar a empresa vencer. A empresa tem que ser extremamente correta para conseguir entregar dentro do prazo legal e depois a gente contratar o RH, concursados ou processos seletivos ou terceirizados, para colocar o pessoal trabalhando para receber as crianças. É longo. É longo esse processo. Infelizmente é longo. E por mais que eu queira agilizar esse processo, existe a regra federal, existe a lei das licitações que rege, que acaba gerando toda essa burocracia. Qual foi a lógica que a gente achou que deu muito certo? Além da compra de vagas, são os convênios. Se deu certo com o Cenecista, se deu certo com a UX, a gente precisou construir uma escola para colocar 300 alunos com a UX? Turno integral, um laboratório de informática, com um refeitório, ginásio, com material de primeiro mundo, que parece uma escola americana, aquilo de tanta estrutura que a gente tem. Nós precisamos construir? Não. A gente conseguiu fazer um convênio e colocar 300 alunos. O Cenecista é a mesma situação. E uma situação mais rápida ainda que a gente viu foi a aquisição de casas. A gente adquiriu uma casa residencial e adaptou para fazer uma creche. Poxa vida, se o setor privado consegue fazer isso,
nós temos que espelhar no setor privado muitas vezes, ver o que eles fizeram. Pô, será que a gente consegue copiar esse exemplo fazendo no público? Nós fizemos isso aqui em Bento. Excelente. Então a gente adquiriu uma casa, a gente desapropriou de uma forma amigável, chegou num valor... Qual o bairro, prefeito? No São Roque, na frente da caixa d'água. A gente fez... A Irmã Angelita, né, foi uma escola fantástica. É um número menor de alunos, mas resolve muita situação. Eu não preciso passar por todo esse processo burocrático, que às vezes demora 3, 4 anos para a gente conseguir entregar uma obra e colocar os alunos dentro da escola. O que acontece? Os pais e essas crianças não podem esperar. A gente tem que ter essas ações mais rápidas para conseguir... E é importante em questão de deslocamento também, né? Também. E entra aí o zoneamento. O zoneamento, a gente está tentando agora regulamentar o zoneamento para que as pessoas de cada bairro fiquem no seu bairro. Isso é importante, né? E aí entrou... Que é uma reclamação que ainda acontece, né, prefeito? Entrou uma grande mudança. As crianças menores, às vezes, tinham que atravessar a cidade para estudar. E a gente conseguiu, nesse zoneamento, colocar as crianças maiores, que quando a gente tenta fazer essa mudança, essa troca de crianças, os menores, as crianças com menor idade, têm que ficar com o mínimo possível de deslocamento. Uma questão de segurança para elas, porque elas são pequenas, e uma tranquilidade para os pais também. É uma dificuldade, é um problema simples de se resolver? Não é, pessoal. Não. Isso a gente tem que deixar muito claro para toda a população. Mas existe um esforço muito grande para que a gente consiga ampliar essas vagas bairro por bairro. E aí sim dá essa tranquilidade para todos os pais. Excelente. Perfeito. Ainda dentro da educação, tem umas reclamações sobre o fechamento do ensino médio no Alfredo Avelini. Que a gente sabe que não é incumbência do município, né? Mas hoje ele já é histórico aqui na cidade, né? Então qual que é a opinião, é mais a opinião mesmo de vocês e o porquê, né, desse movimento. Olha, o que tem para resolver, né? Como que resolver essa questão? Desculpa, eu vou explicar primeiro essa situação. É o Alfredo importante. Avelini é uma escola fantástica, é incrível. Ela hoje, junto com o CAI, que são as duas maiores escolas que a gente tem no município, são escolas que atendem um número aproximado de 1.000 alunos cada uma delas. O Alfredo Avelini, a gente fez uma grande ampliação agora também, a gente está para entregar essa obra, uma obra muito importante. Tá excelente lá. Vai ficar incrível aquilo. A gente fez todo o calçamento, a gente fez uma reforma, agora a gente está dando autonomia financeira para as escolas, e essa obra, ela vai qualificar mais ainda para todos aqueles alunos. É o meu bairro lá, a gente está acompanhando. Olha, é importante falar isso, né? E foi uma obra que a gente trocou, se não me engano, foram 3 empresas que assumiram aquela obra, por problema de licitação. E agora a gente vai conseguir entregar. Então, às vezes, tranca nessas amarras que a gente tem burocráticas que são surreais muitas vezes. Mas qual é o problema do Avelini? O Alfredo Avelini, ele iniciou há vários anos atrás o ensino médio, segundo grau, antigo segundo grau, que é do meu tempo segundo grau, mas foi colocado no ensino médio. O problema do ensino médio é que o governo federal, o Ministério da Educação, não repassa recursos para o município que estiver fazendo o ensino médio. Então, aqueles alunos são em torno de 100, se não me engano, são 104 alunos que estudam no ensino médio do Alfredo Avelini. São 104 adolescentes que a prefeitura não recebe R$1 para cotizar ou pelo menos financiar uma parte daquele custo, do investimento para eles. Sim, que é a incumbência do Estado, né? Não do município. Exatamente isso. O Estado teria essa obrigação, o Estado teria a obrigação do ensino médio e todo o ensino fundamental é do município. E o que acontece? O município acaba investindo esse recurso. Minha opinião como prefeito, e o Amarildo é da mesma opinião, né, Amarildo? Isso aí. É a manutenção desse ensino. Porque aquilo já é uma conquista da sociedade. E existem... Manter a qualidade de manter até o fim. Existem alguns investimentos que valem a pena. Mesmo que a gente sabe que no final, se a gente vai ver, é um investimento que não deveria ser a obrigação da prefeitura. Mas como prefeito, eu acredito que aquilo é importante para aqueles alunos. Tem muita criança que começa lá no maternal, no primeiro aninho, aprende, se alfabetiza lá e vai indo até o final. Eu fiz jardim a 3º ano no Alfredo Avelini. Por isso que é um assunto, bem relevante. para mim, bem relevante, né? Maravilha, gente. Mas é isso, bem explicado. Mas a opinião de vocês é a permanência. A força de vocês é para a permanência? Sim, com certeza. Nós vamos permanecer com o ensino médio no Alfredo Avelini. Opa, olha ali, que fique bem claro. Bom, que alguma coisa das vagas nós já falamos, eu vou entrar agora na saúde.
que também é um assunto polêmico, né? Que todo mundo tem essa curiosidade. Brock, quando tu já é prefeito e tu vem pra entrevista, é foda, porque já, né? Aí são fatos específicos, não são Não pede o que vocês vão né? fazer, né? Fala de fatos. Então, prefeito, com relação à conclusão do Hospital Público Municipal, né? Que é uma das prioridades, tenho certeza da... Vou colocar só aqui, ó, para mostrar aqui só. Opa, ali, ó. Então, eu gostaria que o prefeito falasse quais são as primeiras... se está em obra, se tem previsão de conclusão. Quais serão as prioridades aí digamos, na nova administração, né? Uhum. A saúde, ela já... Eu sempre vejo assim, é sempre importante, falo mais uma vez, é a gente entender o que foi feito, o que estamos fazendo e aonde que a gente quer chegar. A saúde, como em tudo que é município, tem gargalos, tem dificuldades pontuais, existem grandes conquistas, mas sempre são ações que a gente vai ter que sempre tentar ver onde é que está acertando, o que a gente tem que aprimorar e fazer esse trabalho de evolução. A saúde, a gente tem atenção básica, UPA, média complexidade e alta complexidade. O que nós queremos com o hospital? O hospital, ele já foi entregue o primeiro andar e hoje já está em funcionamento o primeiro andar de atendimento. São internações que a gente tem em torno hoje de 20 pacientes, média de atendimento lá dentro. Muitos a gente consegue reencaminhar para suas casas já com alta clínica e muitos pacientes também são encaminhados ou para o Hospital Tacchini, ou para Caxias do Sul, ou Porto Alegre, ou qualquer regulação do estado. Já existe uma internação imediata lá para casos... Eu não sabia dessa informação. Existe internação com alimentação, com banheiro próprio em cada um dos quartos. Com acompanhante. Tudo bem, já com internação clínica. Já existe isso no primeiro andar. O que nós precisamos avançar? Houve uma mudança na regulação do estado. Hoje, as prefeituras não fazem mais a própria regulação dos pacientes. Então, é o próprio estado do Rio Grande do Sul que acaba encaminhando para os hospitais de referência. Isso criou uma grande limitação para os municípios. O que eu preciso? O nosso número de leitos do Hospital Tacchini, que é um ótimo hospital, que consegue atender muitos pacientes. A oncologia do Tacchini é um exemplo para o Brasil inteiro. A nefrologia é um exemplo para o Brasil inteiro. Nós temos obstetrícia lá dentro também, tem urgência, emergência. Tem muita qualidade ali dentro do Tacchini. Só que a quantidade de leitos que nós temos hoje é insuficiente para a nossa população. E não é só Bento. São todos os municípios da região que acabam sendo referenciados para Bento Gonçalves. O que eu preciso como prefeito e a nossa população precisa? É de um novo hospital. Nós precisamos ampliar nossa capacidade de atendimento. Eu tendo um hospital público que está sendo concluído e que ele está sendo entregue nos próximos meses, a gente já está terminando os andares de internação, estamos entregando agora o elevador final para conseguir fazer essa interligação dos andares e também o bloco cirúrgico, nós vamos conseguir buscar referências. O que eu quero como prefeito? Qual é o meu objetivo? É importante falar o que foi feito lá atrás, o que a gente está fazendo e onde é que a gente quer chegar. Eu preciso buscar que esse cidadão que está indo para Caxias do Sul, está indo para Porto Alegre uma referência, é buscar referência por referência. A traumatologia, por exemplo, está indo para Farroupilha. A neurologia está indo para Caxias. A cardiologia está indo para Caxias. Então eu preciso pegar uma referência por vez e incluir no nosso rol de atividades dentro do hospital público. É isso que a gente tem que fazer. Bento é uma cidade grande, que está crescendo mais de 1.500 habitantes por mês, e a gente vai precisar desse aumento de leito. Hoje, muitos cidadãos de Bento Gonçalves e da região, da nossa micro-região, ficam internados na nossa UPA, no primeiro andar, por conta dessa falta de leitos na regulação do estado. Quantas vagas novas serão? Nós vamos fazer por etapas, Lúcia. Isso que a gente vai fazer. A gente vai colocar... A gente já tem hoje em torno de 30 leitos que a gente consegue internar no primeiro andar, e a minha intenção é fazer 30 leitos por vez. Ótimo. A gente ampliar um passo por vez. E a capacidade total, então, vai ser? A gente consegue chegar tranquilamente a 120 leitos, isso Ótimo. tranquilamente nos próximos anos. São 4 andares. Mas, voltando ao ponto, Lúcia, é fazer uma etapa e entregar para a população. Algumas pessoas dizem, mas não foi feito nada. Algumas pessoas não. A oposição. É importante deixar muito claro. Nós fizemos uma base nova do SAMU. O SAMU, ele atende 100% da população. Ele atende o SUS e atende o privado e o convênio. Ele atende todo mundo. Ninguém tem um número particular de atendimento de urgência e emergência. Que eu saiba, não tem, marido. Eu não me lembro disso. Mas como é que é feito esse atendimento? A gente tem ambulâncias novas, a gente tem equipe muito bem treinada, um espaço extremamente confortável para esses funcionários, que são a nata, muitas vezes, assim que a gente vê do atendimento de urgência e emergência em muitos países. Nós temos motolâncias. Vocês já viram essas motos andando na rua, não viram?
São Eu, particularmente, não incríveis. também. Não, É, não. Chega também. antes do SAMU. É. Nós colocamos Bom. um Que enfermeiro legal. em Excelente cima de isso. motos potentes que vão Os chegar primeiros socorros. 5 minutos, 10 minutos antes, às vezes. Aham. Em horário de pico é fantástico esse Vou atendimento. apelar. Eu E não falo mais uma conheci. vez, é para toda a população. Bem legal. A mesma coisa, o Galassi foi todo reformado, a gente reformou e fez uma farmácia nova dentro do Galassi, e aí agora vem a próxima etapa. Nós já temos 100%, nós não temos hoje falta de medicamentos na rede pública municipal. É um dos únicos municípios do Brasil. Às vezes, a oposição gosta de bater, mas esquece das qualidades que nós temos. Esquece que nós fizemos grandes conquistas. Não falta medicamento em Bento. Nós conseguimos atender a população. Agora, o que eu preciso fazer como prefeito no próximo mandato é ampliar esse horário de atendimento. É colocar 24 horas na farmácia, a gente conseguir adequar esse atendimento para as pessoas, e aí vai ser feito, sim, um passo por vez. E muita coisa já foi feita. Como a gente fez... Eu vou me alongar mais um pouquinho, Lúcia, desculpa Toca a só. ficha, toca a Mas o ficha. assunto é gosto- excelente. Importante. Eu é. gosto muito da saúde, defendo muito a saúde, defendo os funcionários da saúde. A estratégia da saúde, ocasionalmente a gente tem que fazer adaptações, mas muita coisa foi feita. Se nós pegarmos lá no São Roque, há 4 anos atrás, nós levávamos críticas porque nós não tínhamos a pediatria no São Roque. Era um serviço, um pronto atendimento de 24 horas, mas que não tinha pediatria. Que é uma das mais importantes. Há 4 anos atrás, mas o que eu digo, Lúcia? É um crescimento que a gente vai fazendo. Uhum. A gente sempre tem que entender, dá o primeiro passo. Arrumou aquilo ali, vamos aumentar um pouquinho mais. A gente vai adaptando, vai aumentando um pouco mais por vez. A gente chegou na pediatria e hoje a gente consegue atender todas as noites. Pelo menos 20 crianças são atendidas todas as noites dentro do São Roque. E essas crianças teriam que ir até a UPA para ser atendidas. Sim. E a UPA hoje... Atravessar a cidade. Atravessar a cidade. E hoje a UPA, que passou de 300 atendimentos há 5 anos atrás, está atendendo 600 a 700 pessoas. É muito atendimento que a gente faz. E aí entra a próxima etapa. A UPA, ela tem que ser um grande centro de urgência e emergência de média média e alta gravidade. E aí que vai entrar mais uma etapa da gente fazer um novo pronto-socorro, começando seu atendimento noturno dentro da unidade central. Conseguimos resolver um brolho de anos e anos dentro do antigo prédio do INSS, e nós vamos fazer agora atendimento noturno na unidade central. E aí, com essa estratégia, eu começo a desafogar a UPA, porque os casos mais leves vão ser atendidos dentro dessa unidade no centro da cidade. E aí, vai estabilizando o atendimento. E aí, daqui a pouco vai acontecer. Mas qual vai ser a próxima etapa? Primeira etapa é fazer esse atendimento. E depois a gente vai evoluindo um pouco por vez, vendo os gargalos que vão acontecendo. Deixa eu só entender, prefeito, ali no centro vai se manter? Se continua com a prefeitura, é isso? Sim. Não, a unidade central Do lá INSS. no prédio do INSS. Isso. Esse prédio do INSS, Era para ser devolvido. antigamente... Isso aí tem um processo de 20 anos. Sim, aham. É um processo gigantesco que na primeira instância a gente perdeu, a gente foi para a segunda instância e quando a gente chegou lá em Brasília, a gente foi conversar com o pessoal lá, a gente fez várias reuniões e a gente conseguiu reverter esse processo. A gente conseguiu fazer um acordo com o INSS. O INSS, que é um órgão do governo federal, entendeu que não ia ter função para eles aquilo e resolveu manter então para a prefeitura um Que custo ótimo. mensal, num convênio Sim. que a gente vai fazer, que a gente está fazendo. E aí a gente vai colocar nessa unidade de saúde que já existe hoje, tem atendimento Uhum, clínico, uhum. odontológico, atendimento especializado, existe uma farmácia que a gente Sim, atende sim. também para medicamentos de regulação estadual também, de doenças mais graves. Sim. A gente vai colocar também o atendimento noturno. Ah, que bom saber disso, porque eu já tinha ouvido bastante pessoas falarem sobre esse assunto, que o centro ia ficar totalmente, né, sem esses recursos. Olha, Lúcia, E é um dos mais movimentados, né? é um dos mais movimentados. A gente tem mais de 5 mil atendimentos por mês dentro desse espaço. Exato, bom saber. Com relação, também eu sei que também é uma proposta do governo de vocês, a criação de banco de sangue. Eu, particularmente, até estava comentando com o Jais ontem, eu era uma doadora assídua aqui em Bento Gonçalves. Por anos eu fui. E depois que passou para Caxias, isso dificultou, eu confesso, eu nunca mais doei em função disso. Então, eu acho que eu queria saber se vai existir, além, né, da criação do banco de sangue, se vai existir também a coleta aqui em Bento Gonçalves. Lúcia, esse projeto, o Homocentro lá em Caxias do Sul, o centro de
de coleta, de testes de sangue, depois de encaminhamento dessas bolsas de sangue, ele ficou centralizado em Caxias. A gente tinha aqui antigamente em Bento, mas foi uma mudança de estratégia do governo do estado na época de centralizar em cidades maiores. E lógico, a população saiu perdendo com isso. Com Muitas certeza. pessoas que queriam doar sangue Uhum. acabaram deixando de Uhum. doar. E aí criou toda essa situação. Nós fizemos o seguinte, a gente começou a buscar essa equipe de Caxias do Sul para fazer a coleta aqui em Bento Gonçalves. E aí depois esse sangue ele é processado lá em Caxias. Mas o que nós queremos? Assim como a gente fez o banco de leite, a gente tem um banco de Excelente, aleitamento né? Uhum. materno, Uhum. que é um projeto fantástico. É um projeto que a gente não tinha em Bento Conheço. Gonçalves, é um projeto onde as mães conseguem fazer essa doação também e são para aquelas mães que não conseguem ter o próprio leite. Então, foi algo realmente muito bonito, muito bacana, um projeto em combinação com uma entidade, com um hospital, prefeituras da região, são 4 municípios que entraram junto nesse processo, e isso facilita muito a vida. E lógico, o banco de sangue, ele vai ter que partir desse tipo de iniciativa. A gente já conseguiu fazer a volta dessa coleta para Bento, que a cada 3 meses a gente faz uma coleta. Mas o que nós temos que ter é algo realmente estável e que fique aqui no nosso município. Perfeito. Que auxilia, inclusive, muito no atendimento emergencial, né? Principalmente. Muito, muito. E dá uma tranquilidade. Claro. Porque muitos familiares, muitas vezes, acabam tendo que ir até Caxias do Sul Sim, para fazer doação. sim, exato. Muito bom. A gente vai falar 2 assuntos agora que eles se complementam, que é agricultura e infraestrutura, né? A gente, falando de agricultura, né, pontos importantes, a pavimentação do interior, acho que é um trabalho que já vem sendo feito, e eu queria entender quanto foi feito, esse que é o Marildo, né? Só para o Maril, velho. Quanto foi pavimentada, Marildo? Não sei se vocês têm esse número no mandato de vocês, e qual é a previsão para o próximo mandato. E depois também um pouco das horas máquina também, que é importante. Bem, Vamos começar com a pavimentação. isso, já havia comentado antes um pouco sobre isso, Isso. mas desde o início do nosso governo, nós fizemos muitas obras em todo o interior. A gente não parou sequer um dia em trabalhar em função de dar melhores condições ao nosso agricultor. Várias obras, todos os distritos. Temos São Pedro, a gente fez asfalto lá em torno de 4 quilômetros, 3,5 a 4 quilômetros já concluídos no nosso governo. Faria Lemos também, ali Imaculada, foi feito um asfalto ali. Agora aquele projeto grande que é de Faria Lemos ligando ao Vale dos Vinhedos, que é uma obra grande, passa pelo Vale Aurora, que são 11 quilômetros de asfalto, que iniciamos também. Aliás, iniciou no último governo do último ano do Pazinho, que depois nós demos continuidade, e era, que nem eu falei, né? Era para uma obra para estar pronta agora no final do ano, máximo no início do ano que vem, né? Mas em função de tudo que aconteceu, a gente teve que dar uma recuada. Vale dos Vinhedos também foram feitas várias estradas, várias ruas pavimentadas com asfalto. Tuiuti também muitas, inclusive Tuiuti nós estávamos com o edital lançado já antes das tragédias aí, que seria quase 2 quilômetros que liga ali a comunidade de Verício de Matos até Linha de Mar, e aquela região lá que é uma região muito forte também, Linha de Mar, Natividade, toda aquela região Linha Ferry, toda aquela região lá da Costa do Rio. E em função, mas agora já retomamos, já lançamos novamente, estamos lançando o edital aí, aproximadamente 2 quilômetros lá. Burati também já estava com obra iniciada, com empresa que já estava em obra já, também quase 2 quilômetros. Em função que desmoronou, né? Desmoronou lá. Também vai ser retomado agora com laudos de engenheiros, laudos de geólogos, também estamos vendo lá para retomar essa obra, porque já tem licitação, já tem empresa, e ela já estava em andamento. Talvez até tivesse sido destruída, né? Lá uma parte da Imaculada foi destruída, que era um asfalto que estava pronto, a gente já tinha inaugurado. Uma parte foi destruída, mas já estamos encaminhando agora para o próximo ano também, para recuperar aquele trecho lá. Enfim, tem várias estradas aí que a gente estava em trabalhando. obras, algumas projetadas, com recursos já, inclusive, separados para essas obras. Então, desde o início do nosso mandato, a gente
Trabalha nisso. fazendo obras para o interior, infraestrutura. E as outras estradas, claro, dando condições, patrulhamento, brita, tubulação, Uhum. isso a gente não parou. Mas eu vou lhe contar uma coisa, com o que aconteceu em maio, a destruição foi total. Assim, foi Foi total. Não pesado. teve uma estrada no interior aí do nosso distrito que não foram danificadas. E de maio para cá, nós estamos direto trabalhando. Eu acompanho nossos 4 subprefeitos, estou direto lá trabalhando e tem muita coisa para recuperar. E nós estamos recuperando, acompanhando, os agricultores nos ajudando, o próprio SIC, os empresários nos ajudaram. Então, os próprios agricultores colocando lá, ó, Amarildo, precisamos melhorar aqui, botar a tubulação, a gente ajuda com... Mas foi assim, e está sendo um trabalho assim incrível e nós não paramos, estamos trabalhando com maquinário, com estrutura das nossas subprefeituras, com compra de tubulação, brita. É claro, né? O estrago foi grande, Sim. a gente não consegue em pouco tempo recuperar tudo. Alguns às vezes ficam nos cobrando, precisamos, mas a gente está atendendo a todos. É que tudo é Eu acho prioridade, né? Para tudo é todos, prioridade. não adianta. Sim. Temos a safra da uva que logo está Já falo chegando sobre aí. isso, a importância, Então, né, é isso da que nós estamos pavimentação. trabalhando. Estamos direto lá, tentando fazer o básico para dar condições para aquele pessoal. E ajudando com horas máquinas em algumas propriedades. Tem algumas ainda que faltam receber ajuda, mas estamos sim trabalhando com maquinário, ajudando lá na propriedade, no parenal lá, com acesso, e eles sabem disso, tenho acompanhado e volto a frisar, né? Sou um defensor porque eu gosto muito da agricultura, sou filho do agricultor, nasci aqui em Bento Gonçalves, lá em Tuiuti, lá, e eu vou defender sempre, continuar trabalhando e investindo cada vez mais aí, e tenho certeza que no próximo ano a gente vai trabalhar muito, vamos recuperar tudo que foi estragado. A gente não vai conseguir recuperar em questão de meses, mas com o tempo a gente vai recuperar. E a gente conversa e atende a todos os agricultores que me reivindicam, me mandam mensagem, falam com o subprefeito, eles falam comigo, todos têm um retorno que vai ser atendido tal dia, ou tal mês, tal semana. Precisa de tubo, precisa de brita. Nós todos estamos sabendo onde tem que ser feito o serviço. Então, nós estamos trabalhando muito lá e vamos continuar trabalhando. Tenho certeza que esse é o caminho certo. E fazer as coisas que o prefeito sempre fala. Fazer aos poucos, mas fazer, atender e fazer do jeito que dá, né? Sim. Do jeito que tem que ser. Acho que é importante também, né, Marildo? Acho que eu vejo que próximo ano ele vai ser um ano crucial para o estado do Rio Grande do Sul. Eu não falo Bento Gonçalves, é o estado do Rio Grande do Sul. É verdade. É a forma como nós vamos enfrentar os efeitos dessa enchente. Porque se a gente pegar Faria Lemos e Tuiuti, foram os distritos mais castigados nessa sequência de desmoronamentos. Bento foram 17 pessoas que morreram em Bento Gonçalves pelos desmoronamentos. Foi muita coisa que aconteceu. Foram centenas de casas, propriedades que foram destruídas. E as estradas como um todo, nós não tínhamos acesso a nenhum lugar. E o Amarildo falou muito bem de agradecer as pessoas que ajudaram, das entidades, os empresários, a população inteira ajudou. A união foi importantíssima. Bento foi o maior exemplo no Brasil. Eu sempre falo isso, foi o maior exemplo. A gente passou por uma tragédia, mas ao mesmo tempo a gente mostrou, a gente deu uma lição pro Brasil inteiro da união do nosso povo. 2 vezes, né? Em setembro. Novembro, 3 vezes. Essa foi a última, foi a pior, né? Essa última eu acho que foi realmente não teve nada igual que aconteceu na história para nossas gerações. Não teve. Então, o que aconteceu em Bento foi grave, não foi algo simples que aconteceu aqui. Talvez algumas pessoas não entenderam ainda a gravidade do que foi Bento Gonçalves. Talvez não conheceram as pessoas que morreram, não sei. Mas o que acontece? Nós temos que agora entender o que aconteceu, entender a gravidade do que foi, organizar essa tragédia, do que aconteceu e resolver para o futuro. Então, muitas estradas que estão sendo feitas agora, que a gente está reconstruindo essas estradas, é reconstrução de estradas no interior. A gente já está colocando tubulação muito maior. A gente já coloca galerias, não coloca mais tubos, vão entrar galerias, a gente já está tocando, sabe, um negócio já bem maior. E sempre pensando, a gente tem que estar preparado. Na cidade foram vários bairros também que foram afetados com as enxurradas. E a gente já está trocando também muitas galerias que já foram trocadas. E sempre ampliando o diâmetro, a gente fazendo coisa muito maior. E isso é pensar a longo prazo. Só que mesmo assim, Jairzinho Lúcio, eu acho que é importante a gente entender que nessas situações emergenciais,
Eu sou o prefeito da cidade. Eu posso simplesmente contar com a força da prefeitura. A prefeitura é uma organização, uma entidade forte, uma instituição forte, mas eu não posso contar só com a prefeitura. Uma situação grave, eu não posso ter constrangimento de buscar ajuda. E o que a gente fez foi buscar ajuda da nossa própria defesa civil, do exército, dos bombeiros, da brigada, da população, dos próprios agricultores que ajudaram muito. Foram centenas e centenas de pessoas que se disponibilizaram para ajudar nos resgates e também se disponibilizaram para fazer a reconstrução. Sim. Então, falo mais uma vez, o exemplo de Bento foi algo incrível. A gente vê em tudo que é lugar que a gente vai, as pessoas falam, o que vocês fizeram em Bento Gonçalves? A prefeitura não tem braço para tudo, né? Não tem como. Não vai conseguir, não vai. Não Foi de arrepiar, né? Foi... Só que eu posso assumir uma postura de achar que a prefeitura vai resolver, como muitos prefeitos fizeram. Muitos prefeitos fizeram isso, acharam que a prefeitura ia resolver tudo, ou eu posso tomar uma ação que eu entendo a gravidade e a gente vai resolver com a ajuda de todas as pessoas. Isso que foi mais bonito. Ninguém olhou o partido político, ninguém olhou a conta bancária das pessoas que estavam lá embaixo. Ninguém ficou questionando quem iria ajudar. Mas todo mundo foi. E eu acredito muito nisso. Nesses momentos difíceis, nós precisamos buscar todas as pessoas que queiram ajudar. E isso que é o fundamental. E eu acho que é o grande ensinamento que a gente teve, que nós aprendemos como que a gente já tinha visto muito na pandemia essa situação, da ajuda das pessoas. Mas esse exemplo da enchente, eu acho que foi realmente a grande diferença que a gente mostrou para o Brasil inteiro. E demos uma lição para o Brasil, isso eu tenho certeza. Só para frisar nessa questão de infraestrutura nas estradas aí, muitos trechos a gente teve que mudar o percurso delas, porque desceu, sumiu a estrada. Sim. E a gente teve que refazer na rocha, tivemos que refazer por cima de barreiras, e isso para ela estabilizar, ela vai levar um tempo. A gente colocou material pesado, mas cada vez em quando queria uns valos lá. Sim. E tem que passar a máquina de novo. Sim. E ela vai demorar. Então, as pessoas que vivem lá, os agricultores que sabem, que conhecem, eles entendem. Mas as pessoas que nunca foram no interior, nunca visitaram um agricultor, não sabem o que é o sofrimento do agricultor, eles falam que as estradas estão ruins. Aí é fácil, né? Mas quem vive lá, quem convive, sabe da situação e entende. E eles sobem e dizem, Amarildo, afundou lá, criou um valo, vamos passar a máquina. Teve lugares que a gente já passou 8 vezes a patrola. E tá brigando com a natureza, até estabilizar. Né? Não tem o que fazer. E isso não foi só no interior. Sim. E a gente também deu uma atenção especial na cidade. A gente não esqueceu dos nossos bairros. A gente fez muita troca de tubulação, porque a chuva também atingiu os nossos bairros. O grande número a quantidade de chuva que deu atingiu também os nossos bairros. Alagou aqui, em bairros mais próximos a arroios, tivemos que trocar tubulações, estamos trocando ainda. Então nós estamos trabalhando no interior, mas dando uma atenção especial também nos bairros, porque tem muito estrago, tem muita rua ainda que tem ainda problema da enchente. E nós estamos trabalhando, mas tem pessoas que não entendem. Mas que nem o prefeito falou, agora é ano eleitoral, é verso de política. Tudo que é problema é um assunto para bater em nós. Então, olha os desassoreamentos, né? É. Olha a quantidade de serviço para desassorear os arroios que a gente está fazendo também, que isso aí vai ser fundamental para as próximas chuvas. E trabalhando sempre com a ajuda da nossa população. E aqui quero destacar a ajuda que nós tivemos dos quadriciclos, dos motoqueiros, todo dos mundo se engajou, né? O pessoal foi fantástico. Dos voluntários, as pessoas que vinham com facão, com motosserra, com alimento, com roupa, pessoas que queriam ajudar, é fundamental. Às vezes só torcendo. Isso a gente deve muito, eu sempre agradeço muito a essas pessoas, porque a gente pode fazer um viaduto, um túnel, uma obra enorme, mas nada maior de um valor de ajudar as pessoas, de ajudar as famílias de quem precisa. Eu acho que em primeiro lugar são as pessoas, a vida não existe preço, não existe obra maior, e nós priorizamos isso, é as pessoas. Bacana. E isso jamais a gente vai deixar de lado, são as pessoas. Muito bom, pessoal. Vamos mudar o tema, até porque você tem compromissos também hoje, né? Não, tranquilo. Segurança pública. A gente passa por um momento talvez nunca vivido, né?
em Bento Gonçalves na questão de segurança, e não é por culpa do governo, né, da prefeitura, enfim. A gente tem um aumento de facções, que isso acontece conforme a cidade vai crescendo e o Brasil está tomado disso, né? A gente sabe também que a segurança em si, a questão brigada militar, é incumbência do Estado, mas Bento Gonçalves, teve, acho que um ganho muito grande, uma evolução muito grande com a questão da Guarda Civil, né, municipal, que dá mais sensação de segurança, né? E quais são os planos para a continuidade desse trabalho, para a gente estar deixando o cidadão sentindo pelo menos mais seguro? Porque a gente viu aí nas últimas semanas vários assassinatos aí na cidade, né? A gente teve alguns casos, enfim, na região, no estado, né? Não é demérito, né, eu digo, da prefeitura, é um problema no Brasil, né? Verdade. No Rio Grande do Sul. As facções, a gente sempre fala que a segurança pública tem que estar todo mundo junto também. É mais uma daquelas situações, a gente tem que estar todo mundo junto, não é clichê isso aqui, tem que estar as pessoas, tem que estar a sociedade envolvida, governo municipal, estadual, justiça, tem que estar todo mundo no mesmo trilho para a gente conseguir resolver ou pelo menos amenizar. As facções no Brasil a gente sabe que está aumentando, a gente vê esse movimento acontecendo em tudo que é lugar, mas o que não pode acontecer é a gente perder o controle. A gente viu esses assassinatos, são todas pessoas ligadas ao tráfico de drogas, 100% de pessoas ligadas ao tráfico de drogas. Importante a gente dizer isso aí, porque às vezes, porque deu assassinato. Todos estavam ligados ao tráfico de drogas. Causa insegurança na população porque é próximo, né? A gente vê acontecendo e a cidade é pequena, teoricamente, né? E a gente sabe onde é que são os locais. Exato. Consegue localizar os locais. O que a gente fez? A gente aumentou o número de guardas civis. A gente dobrou o número do efetivo nosso. Ao mesmo tempo, hoje nós temos 130 câmeras de vídeo monitoramento. E foi feita mais uma ação que pode parecer simples, Jason e Lúcia, mas toda a manutenção dessas câmeras são feitas pela prefeitura. A prefeitura executa a manutenção de 100% das câmeras, então todas estão funcionando. Mas só uma pergunta, Diogo, te interrompendo, a colocação é incumbência do Estado. Seria. Seria. Porque nós temos bastante aqui em Bento Gonçalves, mais do que em outras cidades, né? Eu ia perguntar o porquê disso. Porque existe um movimento muito grande, começou com doações de câmeras, as entidades de Bento começaram a doar câmeras e foram sendo instaladas. O governo do estado começou a instalar câmeras pela brigada. Isso. E a prefeitura também, anos atrás, começou a comprar. Então eram 3, 4 tipos de câmera ao mesmo tempo que estava acontecendo. Só que isso aí gera um custo gigantesco de manutenção e quando você dá a câmera, você acha que alguém vai cuidar dela. E não acontecia isso. Ninguém cuidava de nada. A incumbência era do estado. Mas a gente foi ver, as câmeras estavam, mais da metade estavam fora de funcionamento. Era sempre uma briga para arrumar essas câmeras. A gente começou a fazer pela prefeitura, a gente fez um acordo com o estado, 100% delas são mantidas pela prefeitura, 100% da ligação ótica delas, do cabeamento, é mantido pela prefeitura, o custo para manter essas imagens é da prefeitura também, e quem disponibiliza, quem utiliza essas imagens era só a brigada. O que nós fizemos? A gente repassou essas imagens também para a Polícia Civil para agilizar na elucidação dos casos e nas investigações. E ao mesmo tempo, existe um espelhamento com a PRF. Então, todas as câmeras da 470 e da cidade são espelhadas para a PRF e para a Brigada. Então, consegue localizar a entrada de um carro e a saída também. Isso facilita muito. Mas eu vejo assim, a violência diminuiu na questão de roubos e assaltos, a gente teve uma diminuição até drástica nesses quesitos. É verdade. Caiu bastante. Os dados mostram isso. O que se mantém é esse número de assassinatos que a gente vê nessas facções. Sim, pessoas ligadas ao tráfico, né, teoricamente. Internas. Brigas internas. O que nós temos que fazer? E eu vejo muito isso, eu gosto muito da teoria das janelas quebradas. Se a gente consegue resolver os pequenos delitos, a gente consegue dar essa sensação de segurança e consegue também melhorar a qualidade de vida das pessoas. E o que é isso? A gente colocou o Bento em ordem. Nós começamos a fazer movimentos desde de organização de ambulantes para tentar legalizar os seus produtos. Quando não funciona, a gente acaba realmente agindo com um pouco mais de rigor. A situação dos moradores de rua é um caso clássico. Foi excelente o que foi feito. Eu acompanhei essa parte. Jason, era um problema gigantesco que a gente tinha. A gente estava vendo aumentar esse número. Depois da pandemia, a gente dobrou o número de mendigos aqui. O nome moradores de rua, mas são os mendigos. São as pessoas que não estão trabalhando, vivem na rua e acabam se aproveitando de uma comunidade correta, de uma comunidade, de uma sociedade que ajuda os outros. Então, o que nós fizemos? A gente viu esse aumento e a gente estava perdendo o controle disso.
E aí que entrou o programa do Bento em Ordem. É a gente fazer... Primeiro momento, é a parte mais humanista possível. A gente chega nessas pessoas, fez o cadastro de todas elas, a gente oferece casa para eles dormirem. Primeira coisa. Tem que sair da rua, vai dormir numa casa de passagem que a prefeitura tem. Pode dormir na casa de passagem, se não quis dormir, a gente consegue fazer o tratamento de álcool e drogas. A gente consegue fazer esse tratamento para essas pessoas. Não quis fazer tudo isso, a gente oferece emprego também. Aí eu acompanhei algumas empresas que... E a gente leva essas pessoas, a gente trata essas pessoas, a gente dá banho, a gente faz eles dormirem, descansar um pouquinho, a gente faz o currículo delas, a gente organiza e leva até essas empresas, todas particulares, não é prefeitura que são empregadas, elas são empregadas no setor privado. Isso que é muito importante também, e agradecer aos empresários que abriram as suas portas. Que também precisa de mão de obra, né? Se tiveram feedback, prefeito, das pessoas que foram trabalhar, porque eu tenho um parente meu que empregou um dessas pessoas e tá excelente, assim, o último feedback que ele me deu é que... Tem todas as situações. A gente fez todos os casos. Não tem um gráfico de, tipo, 50% abandonou, voltou pra rua. Vai ter de tudo, né? A realidade é triste. A realidade é que o morador de rua, ele geralmente tem algum problema envolvido. Ele tem um problema de álcool e drogas muito grave que acaba atrapalhando a vida desse cidadão, dessa pessoa. Então, a gente dá um emprego, a gente oferta casa, a gente oferta comida, eles têm café da manhã, eles conseguem fazer o tratamento que precisar. Mas quando não dá certo, aí sim entra o rigor da lei. Aí tem que entrar o rigor da lei. Tem toda a parte humana envolvida, mas agora o cidadão não é o suficiente, às vezes. Não quis se ajudar, aí entra o rigor da lei. Aí o que a gente faz? Pô, o cara tá lá o dia inteiro dormindo numa praça, incomodando aquela família que tá levando uma criança para brincar numa pracinha. E tem um cara desse deitado num banco, bebendo, incomodando os outros. Aí entra a Guarda Civil. A Guarda Civil vai revistar essa pessoa, vai convidar ela para se retirar dessa praça, vai fazer ele caminhar um pouco, porque é muito fácil ficar o dia inteiro deitado, dormindo, ganhando comida de graça ainda das pessoas de bom coração e achando que vão revolucionar o mundo sentado lá. É engraçado, eu tô lembrando dos vídeos do prefeito na época, com a Guarda Civil tocando os caras. Esses caras que não... Eu tava rindo aqui lembrando dos vídeos. Eu tenho uma ideia assim, ó, as pessoas têm que se ajudar. Acho que todo mundo acorda cedo, todo mundo tá ralando, tá todo mundo se esforçando dia a dia. Vocês estão trabalhando muito aqui, pô, passou o horário já, gente. Tem muita gente fazendo isso o dia inteiro, tá muita gente acordando cedo. Às vezes não vem os filhos e estão conseguindo dar a volta. Agora nós temos que, como sociedade, ajudar essas pessoas tanto assim. E lógico, a lei federal, ela quer que a gente faça todo esse serviço. Só que chega um momento que tem que entrar o rigor e aí entra a Guarda Civil, afasta essas pessoas das praças. E por que tem que afastar das praças? Uma questão simples. A coletividade tem que estar acima do interesse individual. Se a pessoa está lá quieta, não está incomodando, tranquilo, ninguém vai incomodar. Mas agora, começou a incomodar, entra o rigor da lei. E não quis se ajudar em todos esses trabalhos que a gente fez, escadinha para ajudar esse cidadão. E aí entra também mais uma questão. A gente compra uma passagem de ônibus. Eu ia perguntar sobre isso. E aí a gente leva para a família dele querida, para ele poder ficar com a família dele, para poder tentar se ajudar mais uma vez. Eu tinha ouvido sobre isso. Então são situações difíceis de fazer, mas... Que dá o retorno dela para a cidade dela, né? Tem que ser feito isso. Sim. Importantíssimo. E Jason, mais uma questão que eu falo da teoria das janelas quebradas. A questão de carros abandonados. É mais uma situação, né, Mário? Sim, vocês recolheram bastante, né? Eu vi que teve um movimento aí pra... Bastante. Quantos carros tem esse dado? Eu tinha essa curiosidade, prefeito. Já passou dos 30 carros. Eu não me lembro mais de cabeça agora, mas passou dos 30 carros tranquilamente. E isso aí era... Eu sempre o dono, conversando e tal. E uns que já recolheram, a gente notificou e conseguimos identificar o proprietário. Eles disseram, nós vamos tirar aí alguns, mas a maioria... É que também vários eu sabia que estavam pela cidade e desapareceram. Eu lembro a gente acompanha o Diogo nas redes sociais aí. É ordem, né? E era bacana que o pessoal falava assim, o nome do carro, tem um Passat em tal rua. E já era famoso o Passat, assim, sabe? Na minha rua teve um que nós ficamos meses tentando investigar. E até que vieram um dia lá recolher, porque realmente é um mistério. E dá um ar de organização e ordem, dá um ar de ordem na cidade. Com certeza. Isso aí. Vamos lá, para encerrar, né? Fechou o nosso horário, mas eu quero encerrar com essa pergunta que é importante. Eu gosto muito do trabalho do Duda, do Eduardo Veríssimo, no esporte, no lazer. Ele é um cara excelente, né?
Mas eu sinto falta de algumas coisas. Eu tenho filhos adolescentes, né? Uma filha adolescente, uma filha criança. Quando eu era criança, cara, nós tínhamos jogos, nós tínhamos Olimpíadas, nós tínhamos uma série de coisas das escolas municipais. Hoje, eu através das minhas filhas, enfim, né? Eu não enxergo mais isso. Eu queria entender, existe apesar de todo o trabalho excelente que o Duda vem fazendo, enfim, a gente acompanha também, existe algum plano no governo para estar fomentando mais o esporte, a questão de esportes olímpicos, de atletismo, que é algo que não se vê mais, que é algo que a gente tinha muito mais forte isso, enfim, na década de 90... Que acaba até interferindo no desenvolvimento, né? E tirar as crianças das drogas, né? Enfim, tem uma série de consequências positivas, né? Nós tínhamos Olimpíadas escolares das escolas municipais, salto em distância, atletismo, revezamento 4x100, a gente treinava na escola. E a gente não tem mais isso, né, prefeito? Sabe que... Entre outros, né? Vamos lá. O mundo vai mudando, parece, né? Melhora uma coisa, a gente perde algum valor lá de antigamente. E sempre a gente tem que... também. O celular também já... não tinha, né? Não tinha, né? Aí elas vão, não querem saber, algumas aí... Tem de tudo, Tem de tudo, né? Mas o que eu vejo assim, ó, o que a gente conseguiu evoluir no esporte? Primeira coisa, aquele futebol de antigamente, dos bairros e do interior... Isso a gente já vê que diminuiu o número de pessoas, cada vez menos em tudo que é cidade, tudo que é município. Mas a gente tem que fomentar, a gente precisa incentivar. A gente conseguiu colocar os repasses para as entidades, para tentar incentivar várias atividades esportivas, e ao mesmo tempo o Bolsa Atleta. Tá. Passou de uma evolução incrível. Hoje está em torno de R$300 mil de Bolsa Atleta que a gente paga para pessoas que querem seguir nessa vida atlética, de esporte de alto rendimento, que vão tentar entrar no esporte de alto rendimento. É bom. Então, são várias ações. Mas eu acho que são sugestões, que eu acho que são importantes a gente ir pegando algumas sugestões e aprimorar. Uhum. Acho que muita coisa foi feita, mas também tem muito a fazer. Sim, eu dei um exemplo, né, de algo que a gente percebe, né, mas enfim, o esporte... Escola, o esporte como um todo, né, incentivar a competição, porque é uma coisa que a gente vê, não tem mais, ninguém mais ganha, ninguém mais perde, sabe? Eu fico, vou usar um termo, eu fico puto com isso, porque, a criança tem que aprender, ela tem que ter aquela vontade de ganhar, tem que saber perder, e as escolas não tem mais isso. Né? Não tem mais medalha nas interséries, cara. É um novo movimento ocidental, né? Mas aquela velha história, né? É a mudança do mundo. Mas a gente incentiva muito essa questão do Bolsa Atleta. Eu acredito muito nisso. Eu acho que o Bolsa Atleta vai entrar nessa lógica aí do aprender a perder. Quando eu vejo essa história, mas ninguém pode perder, ninguém pode ganhar, todo mundo vai empatar. Tá, mas qual é o aprendizado disso? É só para gastar energia? O esporte ensina muito sobre isso. Você aprende a respeitar o colega, você aprende a respeitar o próprio limite, você aprende a entender das suas limitações, e é extremamente importante a pessoa aprender a ganhar e a perder. Isso são exemplos básicos do esporte. E todo esse ensinamento que a criança aprende no esporte, ela vai usar depois de adulto. A Luz falou uma coisa sobre a importância de tirar a gurizada desse risco do crime que pode... o esporte afasta, né? Como é que é? A cabeça vazia, né? Quando a gente não tem uma atividade, quando a criança acaba ficando ociosa, o adolescente, obviamente, principalmente o adolescente. O esporte traz muita disciplina, né? Traz disciplina. E o contraturno é muito importante. A gente ocupar o contraturno. E hoje o contraturno que nós temos, que a gente precisa também ampliar esse contraturno, ou o turno integral nas escolas, que a gente está hoje com 800 alunos já nessa idade, já em turno integral. Nós precisamos ter o contraturno, ele é pensado hoje principalmente em situações de vulnerabilidade. Para a gente realmente colocar essa gurizada e ter mais algum aprendizado. E a maior parte do contraturno é incentivado através das artes e do esporte. É para dar uma alegria para a gurizada também. O nosso ginásio, né, poderia... a gente tem infraestrutura. Existe SEACRE ainda, prefeito? SEACRES existe. Eu fui professor no SEACRE. SEACRES existem, são fantásticos, porque a gente consegue ver essa realidade mais dura do dia a dia. A gente vê crianças que precisam estar no SEACRE, uma questão de alimentação, uma questão de segurança, de aprendizado, de aprender os limites. Então... Eu fui professor 2 anos de SEACRE. Onde é que você foi? 20 anos atrás, SESCENAT. Tô velho, tio. Várias escolinhas, tem várias escolinhas de bairro com professores que ajudam, tem muitas escolinhas.
de bairros mais carentes, não tem condição, a gente ajuda, a gente tem uns incentivos, Sim. professor. Dentro do plano de governo, eu acabei não detalhando essa parte. Existe algo específico para essa área do esporte, tanto para os clubes profissionais? Nós temos o rugby, que é referência para a gente aqui. A gente até patrocina o rugby também com a Finger. Muita coisa, eu vejo assim, é a gente estabilizar, manter e buscar novas receitas também desses esportes. A gente precisa buscar novos parceiros, governo do estado, governo federal e também, obviamente, entidades e valor privado também, né? Mas a linha que a gente vai trabalhar muito é aumento do SEACRES, a gente aumentar esse contraturno que a gente tem com parcerias. E no esporte, a gente manter o programa do Bolsa Atleta, Sim. manter o programa das entidades. Bacana. Temos que aprimorar. Esse dia eu estava falando com o Eduardo, a gente viu várias situações que a gente fez de incentivo de reforma de ginásios. E isso também é muito importante, para a gente Sim. conseguir descentralizar. Estrutura. São várias estruturas que foram reformadas com incentivo público. Ah, mas é um ginásio de uma associação, é particular. Mas quem é que está jogando lá? Sim, É a criançada. Então, ao invés de construir mais ginásios, poxa vida, vamos incentivar a reformar os que existem. E aí eu posso utilizar esses ginásios e colocar uma escola para jogar lá dentro, sem eu precisar construir um novo ginásio. Então, essas ações, elas dão um grande resultado. E qual é o objetivo? É a gurizada, é a criançada que tá crescendo aí. É o futuro da nossa Só uma comunidade, dúvida, do nosso país, né? Exatamente. O Bolsa Atleta, ele é só para rendimento, né? Só para... São vários quesitos, é participação em campeonatos, é quem já tá Sim, no esporte. quem faz com alto rendimento. Perfeito, pessoal. A gente quer muito agradecer a presença de vocês, o tempo, né? Que eu sei que essa época aqui a agenda ela é bem apertada, né? Verdade. Foi muito A legal. gente Importante. gostaria de aprofundar certamente, Sim. porque teríamos muito assunto para falar. Mas, para quem acompanha aqui o Pode Se Abrir, também pode acessar o episódio que o Diogo participou aqui com a gente já, contou um Não. pouquinho da história Não dele. tá atualizado, né, Diogo? A gente tem que fazer um... Foi antes das enchentes aí, foi... Não, mas é que lá ele fala bastante. Tia, e a gente falava, né, pô, tu pegou, vocês pegaram 4 anos aí terríveis, né? Teve trabalho escravo, teve pandemia, a gente nem falava das enchentes ainda, né? Greve, caminho. E aí teve Pois. enchente pra piorar. Ah, mas quem sabe ele volta mais adiante para contar um pouco mais. É isso A aí. gente Mas- vai ficando cascudo, né? Mas é importante, né? Conhecer um pouquinho também da história dele, que ele conta lá todo, de onde veio, a profissão, enfim, né? Todas as dificuldades, enfim. Bom, é isso, né? Eu quero também fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores, apoiadores que estão sempre conosco aqui no Pode Se Abrir. E é isso. Muitíssimo obrigada. Muito obrigado, pessoal. Valeu, obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, um grande Obrigado, abraço. Jéssica. Até mais. Um abraço, Obrigado. pessoal. Valeu. Valeu.